Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 11, o versículo de número 20. Depois a gente vai ler do 20 até o 25, aliás, o 26, e depois estaremos lendo o versículo 40 somente. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivera aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia ver o mundo. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Bem, queridos, nós vamos ter uma palavra agora de oração e depois a gente começa a ministração. Deus, nós queremos te louvar por mais um dia que o Senhor nos oferece. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pois nos conhece. Nós pecamos por palavra, pensamentos, atitudes e também por omissão. E a tua graça e misericórdia é que nos purifica e nos dá o teu perdão e nos faz, ó Deus eterno, entrar na tua presença com liberdade, pelo novo e vivo caminho que foi preparado por Jesus. Por isso, nesse momento, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus eterno, nos use para a glória de Jesus, a fim de edificar a fé dos santos, do qual faço parte deles. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amados, nós queremos hoje falar sobre o tema fé e queremos iniciar com uma pergunta. Você acredita? Ter fé é acreditar. Ter fé é ter confiança em Deus. E essa foi a pergunta de Jesus para Marta quando estava vivendo um momento de aflição. Crê isto? E ela respondeu que cria que Jesus era o Filho de Deus, né? Que havia de vir ao mundo. O que nós vemos aqui dentro desta palavra é que Marta ela traz uma mudança na resposta daquilo que Jesus realmente queria ouvir dela, né? Porque o principal problema de Marta não era crer na ressurreição futura que Jesus já havia ministrado para ela, mas era crer no milagre que ela estava precisando para aquele momento. Ainda que ela dissesse a Jesus que tudo quanto Jesus realmente pedisse a Deus, o Senhor o concederia, mas ela desconversou porque demonstrava que a fé dela não era tão grande a ponto de acreditar que o seu irmão havia de ressurgir, que o milagre poderia acontecer. Mas a resposta de Jesus para Marta está no versículo 40, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu
que se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, é caracterizada de bondade, graça e compaixão. Para ela acontecer, o que o Senhor espera de nós é que a gente acredite, é que a gente tenha fé, que Ele realmente é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Se você é uma pessoa que hoje, como Marta, está precisando de um milagre, essa mensagem é para você. Esse versículo é para você, porque a palavra de Deus diz que se você crer, você verá a glória de Deus, que é caracterizada pela bondade, pela graça e pela compaixão do Senhor. São coisas atribuídas ao seu caráter moral. A bondade de Deus fala do seu caráter moral, onde Deus ele age de forma bondosa para o bem daqueles que amam a ele. Deus é bom em todo o tempo, mesmo quando ele permite que passemos por situações de infortúnios. No texto a gente vê que havia uma situação de infortúnio na vida de Marta, na vida de Maria. O seu irmão Lázaro havia morrido, já tinha sido sepultado há 4 dias. E a queixa de Marta foi: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Marta exprime ali, queridos, é um profundo sentimento de tristeza, né? De saber que eles tinham um amigo que poderia mudar a realidade da situação de enfermidade, e ela enviou o recado, mas esse amigo não veio para mudar a realidade. Jesus estava não muito distante, né? Poderia ter chegado antes de Lázaro ter morrido. Por isso Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus a Marta foi: teu irmão há de ressuscitar. A resposta de Jesus para os discípulos foi: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Certamente, quando Jesus falou isso, o mensageiro que trouxe a notícia recebeu esta palavra também de Jesus e certamente deve ter passado para Marta. Mas a Bíblia diz que Jesus demorou mais 2 dias para chegar até ali, a casa de Marta e a família de Marta, aonde o luto já tinha chegado. Jesus, a Bíblia diz que amava a Marta, Maria e a Lázaro. A pergunta é: como um Deus que nos ama permite que a gente passe por aflições? Como um Deus que diz nos amar permite que a gente passe pelo sofrimento? Não evita estas coisas. Essa era a mesma pergunta de Marta. Como Jesus disse que nos amava, comeu muitas vezes aqui na nossa casa, mas na hora da aflição, na hora que nós passamos por um problema tão difícil e mandamos o recado, ele não veio. Por que que Jesus não veio? Porque tem situações que Deus nos deixa passar, até mesmo de infortúnio, que é para ele ser glorificado na sua ação, aonde vidas vão perceber o poder de Deus manifesto. Foi por isso. Então, a bondade de Deus, ela, queridos, não impede que a gente passe por infortúnio, mas ela permite pelo fato de Deus ter um propósito maior na doença e até mesmo na morte, nas dificuldades e nas aflições que os seus servos venham realmente passar. A bondade de Deus, queridos, permite que a gente passe pela aflição. Isso não muda o seu caráter,
porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. A outra coisa, queridos, que a glória de Deus é caracterizada é a graça. A graça de Deus. A glória de Deus é caracterizada pela sua graça. E nós vemos isso na vida de muitos servos de Deus, como também na família de Lázaro, na vida de Marta e também na vida de Maria. A graça de Deus, ela fala da capacidade que Deus nos dá para nós suportarmos infortúnio. Aqueles infortúnios que nos levam à tristeza, à angústia e muitas vezes até o luto, como aconteceu com as irmãs de Lázaro. Nós sabemos que uma das coisas mais difíceis para nós, como seres humanos, passar é a perda de um ente querido e muito amado. Nós vemos isso através da vida da mulher de Jó. A Bíblia diz que ela perdeu os seus 10 filhos e ela entrou, queridos, numa situação emocional muito terrível e muito difícil, a ponto de chegar para Jó e dizer: você ainda conserva a sua fé em Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morra, depois de ver seus 10 filhos morrerem e depois de ver o seu marido, que servia a Deus, que era um homem justo, reconhecido por Deus e reconhecido pelos homens, sofreu um infortúnio e uma desgraça sobre a vida deles, na nossa maneira de falar. Só que havia propósito de Deus naquilo. E a graça de Deus capacita a gente a passar por situações que, humanamente falando, é insuportável, mas Deus nos dá o seu poder para passar por ela. Foi o que aconteceu com Paulo. A Bíblia diz que Paulo passava por uma situação de aflição e ele orou, queridos, 2 ou 3 vezes, para que Deus tirasse o espinho na carne. Mas o Senhor falou: olhe, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo disse: agora eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aí está a resposta de Deus, queridos, porque a glória dele é caracterizada, além da sua bondade, além de ser caracterizada pela sua bondade, é caracterizada também pela sua graça, que nos capacita a passar por situações de infortúnio que nos leva à tristeza e à angústia. Jó, queridos, teve essa graça, ainda que seja no Novo Testamento, porque quando a mulher falou isso, ele disse: olha, você está falando como uma pessoa que não está bem emocionalmente. Você está falando que nem uma louca, transtornada. Nós recebemos o bem de Deus. Porventura não podemos aceitar o mal? E a Bíblia diz que nem nisso Jó pecou. Por quê? Porque ele entendeu que a glória de Deus é caracterizada pela sua graça. Quando Deus permitir que a gente passe por situações de aflição, de tristeza e angústia, devemos entender que a graça dele é suficiente sobre as nossas vidas e nós iremos atravessar essa fase difícil de angústia e tristeza, seja promovido por enfermidades, perseguições, seja promovido por lutas familiares ou até mesmo pelo luto. A glória de Deus, ela é caracterizada por sua bondade, graça e, por último, também por sua compaixão. A compaixão, ela fala do amor de Deus que se identifica com o nosso sofrimento. E por Deus se identificar com o nosso sofrimento, ele resolve agir de forma milagrosa para que nós alcancemos um milagre que nós precisamos. E esse milagre é que vai revelar a glória e o poder de Deus. Foi isso que Deus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Não te disse eu, diz o Senhor no versículo de número 40. Então, queridos, o que é que Jesus espera de mim e de você quando ele permite que a gente passe por situações de aflição, de dor, de angústia e de tristeza? É que a gente creia.
A pergunta é: você acredita? O versículo que a gente leu, ele faz parte desse episódio que aconteceu com a família de Marta, de Maria e também de Lázaro. E aqui Jesus ele traz uma palavra de encorajamento. Ele encoraja Marta a crer para que ela possa testemunhar a glória de Deus através do milagre que estava prestes a acontecer. Essa mesma palavra de Jesus para Marta serve para mim e para você, nos momentos que atravessamos de dificuldade, de lutas que nos traz tristeza, angústia, aflição e que nos leva realmente ao choro e também ao medo, queridos. Marta conhecia o poder de Deus. A situação dela era difícil, mas ela conhecia o poder de Deus por meio de Jesus. Por isso ela diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela cria que Jesus podia evitar a morte do seu irmão e curá-lo, porque ela já tinha visto e ouvido muitos testemunhos acerca de Jesus. Porém, não era a vontade de Deus curar a Lázaro. Por quê? Porque a glória de Deus não seria manifestado na cura, como aconteceu com o cego de nascença, né? Quando perguntaram a Jesus sobre este cego, sobre o cego que estava ali, queridos, pedindo, aliás, estava ali esperando que algo acontecesse, né, no tanque de Betesda e ele pudesse receber a cura. Então, nós vemos, queridos, que Jesus foi lá e curou aquele cego. E a palavra de Jesus sobre a doença daquele cego foi: olha, os discípulos perguntaram: quem pecou, seus pais ou foi ele mesmo, para que ele vivesse uma vida de miséria e cego? Jesus disse: não, né, nem ele, nem os seus pais. Essa enfermidade foi para a glória de Deus, para que a glória de Deus então se manifestasse. Jesus, ele pode curar. Jesus, ele pode evitar a morte na vida dos seus servos. Jesus, ele pode evitar a doença na vida dos seus servos. Mas quando os planos de Deus são outro, é porque ao invés dele manifestar a sua glória na cura, ele quer se manifestar na ressurreição. Por isso, entenda que a Bíblia mostra que Deus, ainda que permita de situações de aflição e de dificuldade na vida dos seus servos, ele é poderoso, queridos, para nos curar. E se ele não curar, se ele não nos livrar, ele vai passar com a gente e nos dar capacidade para suportar até que a glória dele se manifeste. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus não os livrou ali de ser lançado na fornalha, mas Deus garantiu a sua presença e a glória de Deus se manifestou. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus não o livrou da cova dos leões, mas o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões e fechou a boca para que eles não o tocassem. E a glória de Deus foi manifesta, e ali, queridos, o imperador, a nação, creu em Deus, no Deus de Daniel e no Deus de seus amigos. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou, não no livramento da cova, não no livramento da fornalha, mas no livramento na cova e na fornalha. Porque esse Deus que nós servimos é poderoso, querido. Ele nos dá graça para irmos até a fornalha. Ele nos dá graça para irmos até a cova, queridos. Mas ele manifesta o seu poder quando na cova nós permanecermos fiéis, quando na fornalha nós permanecermos fiéis, porque a Bíblia diz que o fiel será como cumulado de bênção. Portanto, não tenha medo, querido. Marta conhecia o poder de Jesus, por isso ela chama Jesus à sua casa
E nós vemos, queridos, que a situação de Marta era uma situação de tristeza, de angústia e também de dor, como nós conhecemos no luto. Mas a fé, queridos, de Marta não levou ela a entrar em pânico, queridos. Por quê? Porque a fé se recusa a entrar em pânico. Marta não entra em desespero. Marta, ela tinha fé no Senhor. E a fé prospera quando não há outra esperança a não ser Deus. Marta não tinha outra esperança a não ser Jesus. Mas a esperança de Marta era no passado, estava no passado e também no futuro. Ou seja, na ressurreição dos mortos, como Jesus falara. Só que Jesus estava falando do presente. Muitas vezes nós temos fé no passado pelas experiências que nós vivemos e vimos acontecer de algumas respostas de oração, de alguns milagres realizados. Muitas vezes nós temos a fé, queridos, no futuro, na esperança da glória de Deus, que é a ressurreição, que é a vinda do Senhor, mas às vezes nós deixamos de crer no presente, naquilo que Deus realmente quer fazer e vai fazer para mudar aquela realidade e ser glorificado. Foi o caso de Marta. O que é que você tem vivido? Onde está a sua esperança? No passado, pelo que Deus já fez na sua vida, na vida dos seus, em resposta às suas orações? No futuro, aceitando aquela situação de morte, de perda, acreditando que a morte não é o fim e que esse estar com Deus e que Jesus vai voltar? Ou no presente? Talvez o Senhor queira que você exercite a sua fé no presente, porque ele vai ser glorificado não somente no futuro, mas ele vai ser glorificado na tua vida hoje. Ele vai ser glorificado na tua vida, na resposta da tua oração hoje, naquilo que parece ser impossível. Ele quer fazer um milagre. Por que ele permitiu que chegasse até essa situação aonde, humanamente falando, não tenha mais jeito? Por quê? Por quê? Porque o Senhor quer ser glorificado na tua vida hoje pelo milagre que vai acontecer, que ele vai realizar. Porque ele quer que você exercite e faça com que a sua fé cresça, porque a fé prospera quando não há mais esperança a não ser Deus. Está vivendo um momento de desesperança pela situação, não há uma resposta ou uma solução, humanamente falando, eu quero dizer para você que há resposta em Jesus, que há resposta em Deus e que Deus permitiu que você passasse por isso, porque Ele quer que a sua fé venha prosperar com esta situação, que você mantenha firme a sua esperança nele, queridos. Foi o que Jesus fez em relação a Marta. Ele insiste para que ela exerça a sua fé naquele momento, quando, humanamente falando, não havia mais jeito. Jesus disse para Marta: teu irmão há de ressurgir. Eu quero dizer que, para os da fé, o que vale é a palavra do Senhor. A última palavra é a dele. A última palavra não é dos médicos. A última palavra não é do juiz. A última palavra é de Deus, queridos, porque ele é o médico dos médicos e ele é o juiz dos juízes. Para Deus não existe causa perdida. Para Deus não existe problema sem solução. A pergunta é: você acredita? Se você acredita, você deve entender o que faz os da fé quando vive uma situação que, humanamente falando, não há mais jeito. O que é que faz os da fé?
Primeiro, os da fé, eles continuam conversando com Jesus. Eles mandam a notícia para Jesus. Ou seja, ele pede oração. Eles oram. Orar é conversar com Deus. Orar é abrir o coração. Orar é apresentar o problema que humanamente não tem solução. Os da fé, quando oram, eles passam a ouvir a Jesus, a, a ver o que é que ele tem a dizer. Ele se coloca como Abacuque na sua torre de vigia e aguarda o que o Senhor então irá falar. Os da fé oram, conversam com o Senhor, os da fé esperam atentamente ouvir a voz de Deus, queridos. Os da fé clamam, como clamou Marta. E a Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz a palavra do Senhor. Marta clamou a Jesus e viu a glória de Deus no milagre da ressurreição do seu irmão. Depois de 4 dias, Lázaro reviveu. Glória a Deus. Eu quero dizer que problema sem solução, nas mãos de Jesus, solucionado está. Então, creia nisso. O teu milagre vai chegar, ainda que chegou no teu limite. É quando a gente chega no nosso limite que o Senhor age, queridos. Para isso, é preciso, então, fazer o que Marta fez, queridos. Marta orou. Marta conversou com Jesus. Marta clamou ao Senhor. Este é o segredo de alcançar o milagre. Este é o segredo que você precisa da parte de Deus. Orar, ter fé e coragem. Coragem para quê, pastor? Coragem para se ajoelhar, queridos. Coragem para se ajoelhar. Ninguém é mais corajoso do que um cristão quando este se encontra de joelho. Tem gente que na angústia, na dor, se afasta da oração. Não tem coragem de dobrar o seu joelho. Não tem coragem de fazer uma oração profética, né? Crendo que Deus é poderoso para fazer, crendo que aquele que você serve chama a existência das coisas que não existem. Chama as coisas que não são como se já fossem, porque é ele que realiza. É preciso ter fé e é preciso coragem para se ajoelhar, coragem para profetizar sobre isso diante daqueles que estão ali assistindo, observando todo aquele infortúnio que você sofreu. Alguns compadecidos, outros apenas para ver se Deus fará alguma coisa porque você é um servo, uma serva de Deus. Então, o que o Senhor espera de mim e de você é que tenhamos fé e que tenhamos realmente coragem. Ele nos permitiu passar pela aflição para que a nossa fé prosperasse, queridos, e para que nós tivéssemos coragem de clamar, de se ajoelhar e de conversar com Ele, queridos. Ter fé é ter confiança, é ter convicção de que o Senhor irá agir ao nosso favor. Por quê? Porque Ele responde à oração, né? Ele responde à oração da fé. Foi isso que Jesus falou para o centurião quando esse intercedeu pelo seu criado. O Senhor então disse: vai e seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Está em Mateus capítulo 8, versículo 3. Qual é o milagre que você necessita? Você acredita que Jesus pode fazer? Se você acredita, não entre em pânico, mas ore, porque a oração é a ponte entre o pânico e a paz. Quer ver sua sorte mudar e o milagre chegar? Ore.
Ore como fez Jó. A Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes ele tinha. A oração é a ponte entre o pânico e a paz, entre a esperança e a desesperança. Pela experiência de Jó, nós vemos que Deus trabalha naqueles que oram em favor trabalha na vida daqueles que oram e trabalha em favor daqueles que são alvo das nossas orações. A oração, ela prepara o ambiente e o coração do pecador para ouvir a Deus. Marta orou, clamou ao Senhor, e Jesus falou com Marta. Significa que Marta esperou para ouvir a Jesus. Quando você orar, fique atento, porque Jesus vai falar. Ele não nos deixa sem resposta na oração. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espere. E no caso de Marta, ele disse: espera, Marta, você vai ver a glória de Deus acontecer. Senhor, mas já está morto, já é de 4 dias. Mas o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. E o que o Senhor espera de mim e de você é que a gente creia, orando e ore crendo, queridos. Por quê? Porque é a oração que vai preparar o ambiente e o nosso coração para a gente ouvir a resposta de Deus e ver o milagre acontecer. A oração, ela abre o entendimento e nos dá a visão e a compreensão espiritual das coisas de Deus de forma correta. A oração, ela abençoa aquele que ora e intercede e muda a nossa sorte, como aconteceu com Jó. Por isso, mesmo que você não saiba como Deus trabalha, você deve ter certeza da sua eficiência em resposta à oração. Porque pela oração, Deus muda situações e Deus muda pessoas. Deus mudou a situação de Marta. Ela estava no luto, mas o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Deus mudou a perspectiva de Marta. Ela tinha fé no passado, porque viu os milagres do Senhor. Ela tinha fé no futuro, que era a ressurreição dos mortos na vinda de Jesus. Mas ela estava impedida pela dor, queridos, pelo sofrimento e pela angústia, de crer que Jesus podia fazer alguma coisa, porque, humanamente falando, não tinha mais jeito. Mas para Jesus, aquilo que para o homem não tem jeito, para ele tem. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele tem todo o poder. Porque ele responde à oração do aflito. A Bíblia diz: clamou esse aflito e o Senhor o ouviu. Porque Jesus, queridos, ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é bom. Ele é gracioso. Ele é compassivo. Na sua bondade, ele permite que nós passemos por aflição, mas não nos deixa sozinhos, dizendo: eu estou convosco. Às vezes a aflição nos leva a pensar que estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Ele continua sendo bom. Na nossa angústia e nos nossos infortúnios que ele permite, ele concede capacidade para nós suportarmos até ele fazer o milagre que ele deseja ser glorificado, que ele vai ser glorificado. Do infortúnio, ele se compadece de nós, das nossas misérias, e nos vê carente e necessitado da sua ação, para que a gente volte a ter alegria, para que a gente volte a ter paz. Portanto, creia que Jesus pode. Creia que Jesus vai fazer. Não no futuro,
Ele vai fazer hoje, ele vai fazer agora. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Aceite a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Ele é poderoso para livrar os teus dos vícios, ele é poderoso para livrar os teus da morte, ele é poderoso para livrar os teus e a você das dívidas, ele é poderoso para trazer provisão para a sua vida, ele é poderoso para fazer o milagre que você precisa. Não amanhã, mas hoje. Que Deus nos ajude a desenvolver a fé e a conversar com Jesus. Quando não houver mais esperança, a crer nele, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E se você crer, como Marta, você vai ver a glória de Deus na tua vida, na tua causa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.